Olá, a partir de agora, o Poder Judiciário do Maranhão abre um novo canal de comunicação com você, cidadão. O programa Justiça Cidadã, em parceria com a TV Assembleia, quer que a sua relação com o Judiciário seja cada vez mais próxima. A gente vai fazer com que você conheça mais as ações da Justiça maranhense, os serviços oferecidos, quem procurar, o que fazer. Também vamos falar de órgãos da Justiça que dão apoio à mulher, à criança e ao adolescente, a pessoas que cumprem pena, as que sofrem algum tipo de assédio ou violência. E você pode participar, pois estamos aqui para esclarecer toda dúvida ligada ao Tribunal de Justiça, à Corregedoria ou qualquer outro setor e atividade do Judiciário. É todo sábado ao meio-dia, com reapresentação às segundas e quartas, às 9 da noite. Vamos aos destaques desta edição de estreia. Nesse primeiro programa, o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, vai falar como está sendo o trabalho de aproximação do Judiciário com o cidadão. O desembargador também vai fazer um balanço dos seus 100 primeiros dias de gestão. A gente vai mostrar um resumo do que já foi feito até agora. E quem também está aqui para participar desta conversa com o presidente é o assessor-chefe de comunicação do Tribunal de Justiça, o jornalista Antônio Carlos de Oliveira. No quadro Juridiquês, fique por dentro das palavras e expressões usadas no meio jurídico, de uma forma clara, direta, para não ter mais dúvidas. Os termos ex-tunc e ex-nunc são os temas de hoje. E tem ainda o quadro Fala aí, Juiz, para responder perguntas do cidadão. No programa de hoje, o juiz Márcio Brandão tira dúvidas do público sobre a lei de execuções penais, como a saída temporária e livramento condicional. Justiça Cidadã está no ar. Não faz muito tempo que o desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos completou 100 dias como presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão. Um cargo de extrema responsabilidade e cheio de desafios. Ser presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão é motivo de orgulho, porém com uma imensa responsabilidade, a começar do ponto de vista histórico. É a terceira corte mais antiga do Brasil, instalada em 1813. A atual sede, de fachada neoclássica, é de 1948. Compõe o conjunto arquitetônico tombado pelo Patrimônio Federal. Nos 70 anos de inauguração do prédio, em março deste ano, virou símbolo postal, com o lançamento de um selo comemorativo pelos Correios, em homenagem idealizada pelo vice-presidente do tribunal, desembargador Lorival Cerejo, com o apoio efetivo do presidente, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos. Nós temos 204 anos e hoje, dia 7, nós comemoramos exatamente 70 anos da instalação. E vejam vocês, fiz questão de uma contextualização histórica, tratar da vida do Tribunal de Justiça. Olhar para o futuro, sem esquecer do passado. Aliás, é um dos compromissos do atual presidente. Já no dia de sua posse, em 15 de dezembro de 2017, anunciou uma parceria com o governo do estado e a iniciativa privada que vai resultar na construção do complexo Cidade da Justiça, onde será instalada a nova sede do tribunal. Dias depois, o presidente anunciou investimentos na divisão de arquivo do Poder Judiciário, um acervo de riquíssimo valor histórico, com documentos que datam desde o século XVIII. Mas nem só de passado e futuro vive uma corte de justiça. O presente requer atenção a todos. Os servidores tiveram reajuste de 5% nos salários e aumento nos auxílios, saúde e alimentação. Eles e os magistrados passaram a contar com uma ambulância para atendimentos de urgência na sede do tribunal. Assim também como o público usuário dos serviços da Justiça, que já percebe que a diretriz principal da atual gestão é manter o Poder Judiciário mais próximo do cidadão, uma justiça menos dificultosa
e com ainda mais credibilidade. E é a esse cidadão que o desembargador Joaquim Figueiredo se dirige, desde o começo de sua gestão, em programas na Rádio Web Justiça do Maranhão e em vídeos no portal do Judiciário, no sentido de garantir mais eficiência na entrega da prestação de serviços da Justiça, para que os conflitos de interesses encontrem solução justa e rápida. Até por isso, o Tribunal de Justiça tem dado apoio incondicional ao Núcleo de Solução de Conflitos. Uma plataforma digital de conciliação vai ser instalada em breve numa sala do prédio sede do Judiciário. Da mesma forma, o presidente Joaquim Figueiredo entende que a ouvidoria do Judiciário deve possuir todas as condições para ouvir as reivindicações do cidadão que busca a justiça. O ouvidor-geral desembargador José Luiz Almeida tem recebido todo o apoio para que o órgão possa ajudar as unidades judiciais e administrativas a serem mais receptivas aos pedidos que chegam da sociedade, bem como dar respostas satisfatórias aos anseios dos cidadãos. Para o desembargador Joaquim Figueiredo, o pacto institucional por uma justiça mais célere e eficiente envolve o fortalecimento da união de magistrados, das instituições e dos poderes constituídos, com uma gestão aberta e compartilhada. E para isso, é necessário que todos continuem enfrentando os temas sociais que merecem atenção especial, como a proteção às mulheres, para a redução do tempo entre protocolo e recebimento pelo juiz dos pedidos de medidas protetivas de urgência em favor de mulheres vítimas de violência. O presidente Joaquim Figueiredo, junto com o corregedor-geral desembargador Marcelo Carvalho, assinou termo de cooperação com a Secretaria de Segurança do Estado para integrar as delegacias da mulher da capital ao processo judicial eletrônico. Nesse campo da tecnologia, o presidente está dando continuidade ao cronograma de expansão do processo judicial eletrônico de forma a contemplar todas as comarcas do Maranhão. Desde 1º de janeiro, as fases de liquidação ou cumprimento de sentenças em processo de competência do tribunal estão sendo processadas exclusivamente em suporte eletrônico para reduzir o tempo de atividade do processamento. Os investimentos em tecnologia também englobam a área de segurança, outra prioridade da gestão, para dar mais tranquilidade a magistrados, servidores e usuários dos serviços do Judiciário. Atualmente, 76 fóruns do Estado já possuem pórticos detectores de metais e equipamentos de videomonitoramento, medidas que serão estendidas para as demais unidades durante o biênio 2018-2019. Outra preocupação da atual gestão é a acessibilidade. Tanto que o presidente Joaquim Figueiredo assinou portaria criando a Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão, com as atribuições de fiscalizar, planejar, elaborar e acompanhar os projetos arquitetônicos de acessibilidade. Durante visita à Casa da Criança, instituição mantida pelo Poder Judiciário do Maranhão, o presidente disse que o Tribunal de Justiça atuará sempre no sentido de oferecer as melhores condições possíveis para que crianças abrigadas continuem sendo amparadas com dignidade. Na ocasião, uma van para o transporte das crianças foi doada pelo Ministério Público do Trabalho. E se as crianças representam o futuro, não dá para pensar no tempo que virá sem sustentabilidade. Por isso, o presidente do Tribunal de Justiça entende que a responsabilidade socioambiental é também prioridade do Poder Judiciário Estadual. Ele destaca o trabalho sólido e eficiente da comissão gestora do Plano de Logística Sustentável do Tribunal, presidida pelo desembargador Jorge Rachid. Segundo o presidente, o Núcleo de Gestão Socioambiental representa um marco histórico na trajetória da Corte Estadual de Justiça,
Para o desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, o ato de elaborar planos de ações estratégicas para avançar rumo a um padrão de desenvolvimento sustentável é uma inteligente solução para preservar o meio ambiente, gerar economia e equilibrar gastos diante das limitações econômicas enfrentadas por todos no momento. Presidente, como o senhor avalia os 100 primeiros dias à frente do Judiciário Maranhense? O cronograma está dentro do previsto? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Agradeço a pergunta. Inicialmente eu devo dizer que não é uma avaliação subjetiva do presidente. É aquilo que a sociedade, os meus pares, como eu costumo dizer, a família do Judiciário. Nós procuramos no dia 15 de dezembro, ao assumirmos a presidência da Egrégia Corte Estadual do Maranhão, dizer de que queria fazer uma administração partilhada, não só com juízes de primeiro, mas de juízes também de segundo grau. E é exatamente o que estamos fazendo. Toda ela voltada para a sociedade, que eu sempre faço questão de ressaltar que é quem nos paga. Nesses 100 dias, eu pontuei no dia 15 de dezembro transato, que nós teremos em torno de 23, 24 itens para cumprir. E tínhamos metas prioritárias, mas que não queria trazer a marca do desembargador Joaquim Figueiredo. Eu queria a marca do Poder Judiciário como um todo. E vejo que nesses 100 dias, e até causou espécie, quando eu sentei com os meus pares e rapidamente demonstramos e apresentei um relatório dos 100 primeiros dias. Quando eu digo que causou espécie, haja vista que nós já havíamos feito tanto e nós não tínhamos noção daquilo que já tínhamos realizado. Por exemplo, eu cito só processos administrativos e judiciais da competência do presidente. Só nos 30 primeiros dias nós julgamos 560 processos, ou seja, decisões que nós apresentamos à sociedade. No meu plantão judicial de uma semana, foram 96 processos também julgados, junto ao PJE, que é o nosso processo judicial eletrônico. Também conseguimos um convênio com o Estado do Maranhão, via Secretaria de Saúde, para uma ambulância, para a prestação de serviços médicos, não só aos magistrados, servidores, mas também como a sociedade, nossos jurisdicionados, que frequentam o Tribunal de Justiça. Tivemos também, com relação à segurança, nós temos hoje 8 polos dentro da nossa estrutura de obras de planejamento e de engenharia, onde nós temos que dar sempre aquele suporte aos colegas do interior, principalmente, assim como da comarca de São Luís e da Grande São Luís, envolvendo os 4 municípios. E com o advento do inverno, que ele é muito presente no estado do Maranhão, nós tivemos algumas dificuldades, porque a priori nós iríamos fazer pequenas reformas em 15 fóruns, tivemos que fazê-lo em 30, e por isso que nós temos, isso inclusive vem da gestão do então presidente eminente desembargador Cleones, para que nós pudéssemos ter uma maior agilidade na prestação do serviço à comunidade, que nós então implementamos fazer uma licitação já de comum acordo e que nós tivéssemos um polo. Cada polo desse é composto de 15, 20 comarcas. Hoje nós temos em torno de 300 juízes no estado do Maranhão, com 107 comarcas, e aí vocês verificam, com 217 municípios. E, como disse, tendo em vista esse evento que nós não esperávamos, né, de muita chuva, mas graças a Deus nós estamos resolvendo todos os problemas. Agora, presidente, o que é que os cidadãos que buscam a justiça e a sociedade em geral podem esperar da sua gestão nesse biênio 2018-2019? Eu tenho dito e reitero, o Poder Judiciário não tem que abrir somente as portas, são portas e janelas. Nós temos que levar a justiça sempre próxima no quintal do nosso jurisdicionado. Mas é daqueles bem aquinhoados? Não, porque aquele tem grandes advogados. Nós temos que levar a sociedade, o Tribunal de Justiça, os fóruns. E eu tenho feito um apelo aos eminentes pares e aos colegas magistrados de primeiro grau para que façamos exatamente isso. Eu vou dar um exemplo. Na minha comarca, que é São João Batista, meu município, terra querida, costumo dizer assim que é o príncipe da Baixada Maranhense, lá
quando questionado, após a minha posse no Tribunal de Justiça, por que existiam juízes que frequentavam terça, quarta e quinta, e quartas e quintas. Eu disse a eles que se houvesse realmente, não só eu, mas quanto o eminente corregedor, desembargador Marcelo, nós iríamos tomar providência no sentido não de acatarmos denuncismo, porque a magistratura maranhense é formada de juízes e juízas probos, trabalhadores, prova o é, e que o Maranhão é o quarto mais produtivo no Brasil. Então, que nós iríamos exatamente ter esse contato, que o juiz não deveria ficar dentro do gabinete, assim como o presidente. Entendo de que aquele jargão que se diz que o Tribunal de Justiça é uma casta, é fechado, os juízes se acham semideuses e os desembargadores têm certeza que são deuses. Isso é do passado, até porque eu tenho dito e comentado com os meus pares a necessidade premente de que o judiciário se faça presente nas comunidades. Isso nós temos procurado. Por exemplo, hoje nós temos casamento comunitário e está dentro também do nosso planejamento a separação comunitária. E aí um jornalista perspicaz virou-se e perguntou: mas Vossa Excelência vai incentivar a separação? Não. São daqueles que gostariam de ter um novo casamento e hoje não pode fazê-lo pelas circunstâncias, porque o casamento comunitário é o Tribunal de Justiça que arca com todas as despesas. A questão dos custos, né, dos custos, exatamente. Então, a separação, ela viria exatamente nesse sentido, sempre consensual. A que fosse litigiosa seria do Poder Judiciário. O senhor tem mantido parcerias importantes com instituições e com os poderes constituídos. Inclusive, esse programa ele resulta de uma parceria com o Poder Legislativo. O que a sociedade tem a ganhar com esse diálogo institucional? O Antônio Carlos, eu tenho dito o seguinte, que a parceria ela é tão importante que eu tenho procurado conversar primeiro com os poderes constituídos. Não só porque é uma norma constitucional, é um cânone previsto na nossa Carta Republicana, mas há necessidade, sim, dessa interação do Legislativo, Executivo e Judiciário. E quando converso com o senhor governador Flávio Dino, o senhor deputado Otelino, eu tenho dito a ele que normalmente nos estados, quando eu digo aos meus colegas dessa interação, desse respeito e dessa independência que existe entre os poderes, isto vai de quê? Ao encontro dos nossos anseios, porque quem ganha é a sociedade. Nós não temos poderes divididos no estado do Maranhão. Nós aqui somos poderes harmônicos e independentes. E a parceria, e de logo quero agradecer, como já fizeram com tantas outras, da Assembleia Legislativa, porque aqui é um canal de interlocução, não só, e para que demonstre que o desembargador Joaquim Figueiredo, eu gosto da prática, do exercício da praticidade. Aquilo que eu falo, eu gosto de levar à comunidade. E tanto é que quando, há um mês atrás, nós fomos até a Mirante, onde tive a oportunidade de passar mais de uma hora com um colega jornalista, lá discutindo, inclusive dando o telefone pessoal do presidente para que o ouvinte, na oportunidade, me ligasse e vejamos. Depois alguém até me admoestou, mas dá o telefone no ar? Eu digo que sim. Aqui o Poder Judiciário não tem que ter essa casta, essa redoma. Nós temos que sim, que nos pague o poder, a sociedade, e é por isso que tem que nos cobrar. Agora mesmo houve um movimento com relação ao julgamento da segunda Câmara Criminal, e eu fiz questão de que os movimentos ali representados por mais de 15 mulheres guerreiras subissem e fossem recebidas por mim para que nós dialogássemos. Eu demonstrasse a elas a razão do julgamento e quais seriam os caminhos que elas teriam para percorrer posteriormente. Tá certo. Presidente, daqui a pouco a gente continua a nossa conversa. Vamos dar um tempinho aí, no próximo bloco nós continuamos a conversa com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, desembargador José Joaquim dos Anjos. E o juiz Márcio Brandão vai explicar algumas medidas que são tomadas com base na Lei de Execuções Penais, como a saída temporária e o livramento condicional. Ele responde as perguntas do público no quadro Fala aí, Juiz. Você quer saber? Então aguarde o próximo bloco. Justiça Cidadã, um programa do Poder Judiciário do Maranhão, em parceria com a TV Assembleia
hoje está conversando com o desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, que é presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão. E tem a participação do jornalista Antônio Carlos de Oliveira, assessor-chefe de comunicação do tribunal. Desembargador, tem gente que reclama que a justiça é lenta, tem gente que se queixa que a polícia prende, a justiça solta. O que o senhor, como presidente do Tribunal de Justiça, pensa disso? O que fazer para que o cidadão tenha certeza de que a justiça está no caminho certo? Eu sempre tenho dito o seguinte: a efetividade das decisões. E já o fazia no primeiro grau e agora no segundo grau. Não é somente julgar, porque aquele que ganha, ele gostaria de que realmente houvesse eficácia da sua decisão. Isso é importante. No primeiro grau e tanto no segundo grau, a necessidade de que façamos o quê? A publicação da sentença e do acordo, para que você possa recorrer àquele que se sentiu, achou que foi prejudicado e que perdeu aquela ação. E assim também eu penso com relação à segunda parte da sua pergunta. Quando se diz que a polícia prende e a justiça solta, acho que há necessidade de nós explicitarmos. Se há uma irregularidade, e aqui eu vou falar um pouco do juiz José Joaquim. Eu, quando atuava na segunda vara criminal e que tinha alguma irregularidade, algum vício processual no flagrante, você o que é que faz? Você o declara e decreta uma prisão preventiva, principalmente em crimes de repercussão, que eu acho que é isso que tanto o Ministério Público quanto o Judiciário tem que ter esse cuidado. E na vida, eu sempre digo, você só realiza as coisas bem feitas se tiver bom senso. E é nesse sentido que nós temos que trabalhar. Não é dizer que a polícia prende e a justiça solta. Não. Se há irregularidade, o Poder Judiciário, ele tem que ouvir sim as vozes da rua, mas nós temos que julgar com independência. Presidente, quais ações institucionais são prioritárias na sua gestão? Eu diria todas aquelas que vão ao encontro da sociedade. Por exemplo, nós tratamos aqui das comissões de violência doméstica, que é importantíssima, do deficiente, como nós temos hoje. Hoje o tribunal, nós temos para mais de 10 comissões, inclusive ainda implementando algumas, não só por determinação do Egrégio Conselho Nacional de Justiça, mas por própria determinação do pleno daquela Egrégia Corte, porque nós entendemos de que hoje, e sempre repetindo, eu faço questão de ressaltar, há dessa necessidade de que o judiciário, próximo à sociedade, ouvindo-a através de seus interlocutores, e aqui eu citaria o Poder Legislativo. Já tive discussões com o presidente Otelino no sentido de alguns projetos que fossem interessantes para a sociedade. Quando são eles de iniciativa do Poder Judiciário, não tem a menor dúvida. Um exemplo agora que dou é com relação a agregar, por exemplo, comarcas. Aquelas comarcas que nós tínhamos um índice inferior, ínfimo de processo, nós estamos agregando, porque nós vamos fazer remanejamento dos servidores ali lotados para comarcas que hoje estão com gargalo de processo. Nós temos hoje comarcas no interior com mais de 10 mil processos. Posso citar o caso de São Bento. Uma outra comissão que é importantíssima e que vem exatamente ao encontro que nós estamos falando é a nossa ouvidoria, que é presidida hoje pelo eminente desembargador Zé Luiz. Os senhores podem ter conhecimento agora de que nas audiências públicas, tudo aquilo que é cotejado e é discutido, o eminente desembargador Zé Luiz faz um relatório, o que é da presidência ele nos encaminha, e o que é matéria inerente à corregedoria, assim também o faz, para que possamos interagir com a sociedade e tomar as medidas cabíveis para sanar alguma irregularidade que haja. Presidente, como se pode explicar à sociedade o papel e a missão constitucional do Poder Judiciário? Eu costumo dizer que a primeira coisa que nós temos, que a sociedade tem que saber, é de que quando o meu direito ele é tolhido ou é cerceado, eu tenho que bater a porta do judiciário. E aqui, sem dar a importância de ser o melhor ou o primeiro poder do Estado. Mas digo sempre que quando o Executivo, o Legislativo tem algo a questionar, as demandas são resolvidas e são dirimidas no Poder Judiciário. Isto é algo que nós temos que ter.
E, voltando à pergunta anterior, por isso que a efetividade, a celeridade no julgamento das demandas que estão nos trazidas são importantíssimas. Por quê? A sociedade há de convir o seguinte: eu tenho uma ação e sempre se comenta muito isto, mas está 2, 3 anos e eu não vejo uma resolução. Agora mesmo, nós estávamos discutindo, eu com o corregedor, nós tínhamos uma demanda de uns 5 anos a respeito de uma turma recursal provisória. Hoje nós temos aqui no município de São Luís uma turma recursal com mais de 18 mil processos. Imagino que todo mundo ganhou, mas não recebeu, porque aquele que foi perdedor naquela ação, que é que ele fez, recorreu, que é um direito que lhe assiste. E com isto, nós não demos vazão àquela decisão que já tinha sido feita por um juiz de juizado. Então, agora, com essa nova turma, o que vai acontecer? Vamos dar maior celeridade para que, no máximo em 1 ano, tenhamos os processos mais ou menos em dia. O mesmo ocorreu, inclusive, foi até questionado junto ao CNJ, com relação à criação de mais uma Câmara do Tribunal de Justiça do Maranhão. Uma Câmara do Tribunal de Justiça, eu posso dar esses dados hoje, porque eu gosto de números, em menos de 60 dias, cada desembargador daquela Câmara, que é a 6ª Câmara, já recebeu para mais de 435 processos. Nossa. Então imagine se nós não tivéssemos criado. E esses 1.500 processos seriam distribuídos para quem? Para os 27 desembargadores. Consequentemente, nós temos hoje Câmara com mais de 6 mil processos. Então essa aqui é a necessidade que a gente... E que o apoio da sociedade é importante. Quando eu digo que eu gosto dessa interlocução, e as pessoas dizem, presidente, tem um processo que está paralisado. Eu mesmo, antes de assumir a presidência, quando tinha algum processo tramitando no meu gabinete, eu mesmo ligava ao juiz para saber por que não havia se dado, por exemplo, uma informação de habeas corpus, que são 5 dias, e o colega não tinha feito. Se era excesso de processo. Com essas demandas, repassa-se para a corregedoria para que se faça um mutirão. Eu, particularmente, não gosto muito desse instituto, porque ele passa à sociedade de que é uma vara, uma unidade jurisdicional, de que o juiz não está trabalhando. E às vezes não é verdade. Às vezes você trabalha muito, mas você decide de forma aritmética e recebe de forma geométrica. Agora a gente dá uma pausa na entrevista para esclarecer dúvidas de muitas pessoas. Por exemplo, por que existe a saída temporária de presos em alguns feriados? Quem responde é o juiz Márcio Brandão, da 1ª Vara de Execuções Penais de São Luís, no quadro Fala aí, Juiz. A Lei de Execuções Penais é uma lei federal de julho de 1984, que estabelece regras sobre o aprisionamento no Brasil, com o objetivo de efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração dos condenados à sociedade. Fala aí, juiz. Doutor Marco, eu quero saber por que todas as vezes que tem um feriado e os presos foram beneficiados, e às vezes nem voltam para a prisão. Senhor Expedito, muito obrigado pelas perguntas. O nosso sistema de execução penal brasileiro ele é baseado na ressocialização. Então, nós temos que entender que não há prisão perpétua, não há pena de morte, e por conta disso, quem está cumprindo pena, uma hora vai ter que sair. Então, a saída temporária ela tem esse propósito de fazer uma adaptação desse indivíduo ao convívio social no momento em que ele terá sua pena extinta. Alguns não retornam, é verdade, mas é menos de 10%. E quando isso acontece, geralmente o índice de recaptura é muito grande e eles respondem também a um procedimento disciplinar, uma regressão de regime. Doutor Márcio, por que os direitos humanos protegem mais os presos que estão na prisão, cumprindo pena, do que as pessoas que estão aqui fora do presídio? Seu Milton, os direitos humanos é para proteger não só preso, mas é para proteger o senhor, a mim, nossos filhos, nossos pais, nossos vizinhos, porque somos todos seres humanos e, como tal, devemos contar com a proteção do Estado para as nossas liberdades, para as nossas garantias fundamentais, para a nossa dignidade em si. Então, quem, evidentemente, perde a liberdade, não há de perder a dignidade. O que a lei, a Constituição
garante ao preso, ela garante a qualquer cidadão que esteja sob o jugo do Estado. Doutor Márcio, por que o preso é condenado a 10 anos? Aí ele cumpre 3 anos e é liberado. Por quê? Senhor Rebomão, o senhor está perguntando sobre o livramento condicional. Na verdade, o livramento condicional, ele não é o fim da execução em si. Ela continua até aquele período que o juiz determinou, que transitou em julgado. Acontece que, quando ele é primário de bons antecedentes, ele cumprir 1/3 dessa pena, ele tem direito a ser posto em liberdade condicional, ou seja, ele tem que se submeter a determinadas condições, como recolher-se ao seu domicílio cedo, como também procurar uma atividade ilícita, como não se envolver em outros delitos. Então, ele fica obrigado a cumprir essas determinações que são passadas em uma solenidade. Caso ele falte com isso, o benefício é revogado e ele retorna à unidade prisional. Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão. Quer saber mais? Tem alguma dúvida sobre serviços e atividades do Judiciário? Envie uma mensagem pelo WhatsApp 988804461. A resposta para a sua pergunta pode estar no próximo programa. E já no próximo bloco, o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão vai abrir o jogo e dizer o que não deve ser tolerado de jeito nenhum na gestão atual. E o que vai fazer para deixar a justiça ainda melhor para o cidadão. Você vai saber também no quadro Juridiquês o que são expressões que a gente tanto ouve em julgamentos. Na edição de hoje, os significados de ex nunc e ex tunc. E vai aprender rapidinho para nunca mais esquecer. É logo depois do intervalo. Justiça Cidadã está de volta. Nesse programa de estreia, conversamos com o desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão. Pois é, desembargador, como o senhor encara o desafio de presidir o Tribunal de Justiça do Maranhão no momento de significativas mudanças que nós estamos acompanhando aí em todo o país, mudanças sociais, né? Em que as exigências em relação à qualidade da prestação de serviço da justiça são bem maiores? Eu tenho dito o seguinte, de que quando assumir, no dia 15, e muito festejado, parabenizado, eu dizia, hoje eu tenho mais ônus do que bônus. E eu tenho certeza, você tem que ser cobrado. E com relação à pergunta, uma das coisas que eu sempre fiz questão de ressaltar e dizer o seguinte, por que o judiciário, nós temos que dar sempre um bom exemplo? E aqui eu trago a baila de quando assumi, em uma entrevista coletiva, fui questionado por que o índice de juízes que tinham sido aposentados pelo CNJ era o maior do país. Eu disse à época, e repito, que de certa forma houve uma demonstração inequívoca de que não só o Poder Judiciário do Maranhão cortou na própria carne, haja vista que nós tínhamos que extirpar as mazelas que aconteciam e que estavam presentes, o CNJ avocou alguns processos e que alguns tribunais talvez não tiveram a coragem de fazer o que o Tribunal do Maranhão assim o fizera. E assim o faço e trago um dado que é importante, que eu já havia en passant tratado desse assunto, que é com relação, que eu acho que é inaceitável, não só como presidente, mas como cidadão, é a falta de prestação jurisdicional relacionada a juízes que não frequentam a sua comarca de segunda a sexta. Todo e qualquer cidadão é sabedor de que se faltar, será descontado. Então, isso, por exemplo, é uma das coisas que na nossa administração, não só partindo do presidente, mas também do eminente corregedor, desembargador Marcelo Carvalho, como também do eminente vice-desembargador Lourival Cerejo. E a própria corte tem consciência disso e os casos que me traziam à baila, que diziam que eram inúmeros, até hoje, nesses 100 dias, ainda não recebi nenhuma denúncia. Então é uma prova inequívoca de que os nossos juízes realmente
e estão na comarca trabalhando. Presidente, o senhor esteve recentemente em 2 tribunais, do Pará, o Tribunal de Justiça do Pará, e também esteve no Superior Tribunal de Justiça, discutindo parcerias institucionais. Esse compartilhamento de ideias, de experiências, é positivo para o tribunal? Não tenho a menor dúvida. E ainda agregava mais algo na sua pergunta. Eu não só assinei 3 termos de cooperações com o Pará, com o Ceará, Bahia e também relacionado no STJ. Vejamos, e é de tão importante isto que aconteceu, que, por exemplo, no estado do Ceará, há uma tabela direcionada para efeito de cálculos e precatórios. E nós temos dificuldades, porque a nossa formação é de uma ciência exata. Então, com esta tabela, o colega magistrado de primeiro grau, quando houver cálculos de precatório que encaminha ao Tribunal de Justiça, ele vai, claro, enviar primeiro a contadoria e depois, ao receber, ele vai verificar. E para nós, no Tribunal de Justiça, nós temos um setor específico. E eu posso dizer que com esse termo de cooperação assinado, nós podemos economizar milhões. Aí por que, presidente? Porque às vezes é um cálculo que está errado e com essa tabela eu tenho exatamente como dimensionar o erro ali existente. Digo também com relação ao estado do Pará, os estados do Pará e do Ceará, onde nós assinamos um termo de cooperação no tocante a, por exemplo, um servidor estadual que esteja no Maranhão, do Pará, eu posso fazer com o colega do Pará, mediante esse termo de cooperação, uma permuta para que o do Maranhão trabalhe no Pará, o do Pará trabalhe no Maranhão. E vejamos, hoje eu vou aproveitar até o gancho da sua pergunta, Antônio Carlos, para trazer à sociedade que é um dos projetos da nossa administração, que eu espero, se Deus quiser, concluir, que é um concurso público. Este voltado não a juízes, porque de juízes eu ainda tenho 21 colegas para serem nomeados. Infelizmente ainda não o fizemos por falta de recurso, mas para técnico e assistente, que é o que nós somos mais cobrados no Tribunal de Justiça. Inclusive, a assessoria de comunicação hoje está deficiente e todo dia eu sou cobrado, né, Amanda? É verdade, é verdade. E a gente tem um recadinho para você que quer se informar, reclamar, sugerir e, por que não, elogiar os serviços da Justiça Maranhense. É só dar uma ligadinha para o 0800 707 1581 e falar com o Telejudiciário. O pessoal do Telejudiciário tá ligado de segunda a sexta, das 8 da manhã até às 6 da tarde, para te ajudar. Anotou? Não? Então anote aí, 0800 707 1581. Desembargador Joaquim Figueiredo, o senhor acha que o programa Justiça Cidadã tem efeito ex-nunc ou ex-tunc? Eu diria, como ele é o primeiro e é ex-nunc, isso quer dizer o quê? Que ele tem a eficácia a partir daquele momento. Hoje nós começamos, o que é pretérito é que nós chamamos ex-tunc, aquilo que é do passado. Por exemplo, a minha posse tem efeito ex-tunc. Este programa tem efeito ex-nunc, porque exatamente hoje, então daqui para frente, é que as críticas virão. Mas eu gostaria de aproveitar, Amanda, essa sua pergunta no tom do juridiquês, para dizer que nós temos, e vai ao encontro exatamente deste título aqui, que é trazido hoje, em conversa com o meu querido Antônio Carlos, eu disse a ele de assumir que eu queria ter uma conversa mais próxima com o cidadão. Então, hoje já é realidade. Hoje nós temos um programa no Tribunal de Justiça do presidente conversando com o povo. Então, todas as últimas sextas-feiras de cada mês, o presidente conversa 1, 2 horas com a sociedade, ouvindo seus reclamos e sempre digo, Antônio Carlos, a necessidade nós abrimos. Eu não quero elogios, eu quero as críticas, porque na minha concepção, a minha é muito mais importante. É porque eu faço reflexão. Talvez a vaidade com os elogios, você esqueça do que deveria fazê-lo. Então eu penso de que com a crítica, uma crítica construtiva, ela é importante sim. E esse programa, todos nós, e o Antônio Carlos, ele tem me dito, presidente, hoje nós atingimos mais de 11 mil pessoas, acessos à internet, inclusive nos causou espécie quando ele me dizia dos Estados Unidos, Canadá,
a Europa, de algum país, estão contactando e verificando o nosso site e sabendo o poder da rede social. O poder da rede social, exatamente. Da internet mundial. Né? Isso é muito importante. E é isso que nós queremos, é que a sociedade nos ajude. Ok. Agora, falando sobre esse juridiquês aí, né, que veio para tirar qualquer dúvida, nós vamos agora saber, né, o que significa ex nunc, né, e ex tunc. Juridiquês. Vamos entender expressões que indicam efeitos de uma nova lei ou sentença. Ex nunc, do latim de agora em diante, significa que os efeitos não retroagem, valendo somente a partir da decisão tomada. Ao contrário do que acontece com a expressão ex tunc, do latim desde o início, usada quando os efeitos são retroativos à época da origem dos fatos a eles relacionados. Como já dizia a música de Roberto Carlos, daqui para frente tudo vai ser diferente. Efeito ex nunc. Ex nunc quer dizer que a decisão não tem efeito retroativo, ou seja, vale do momento em que foi proferida em diante. Ex tunc quer dizer que a decisão tem efeito retroativo, valendo também para o passado. Anota aí. Então você já sabe, ex tunc com T de testa, empurrando para trás, lá para o passado, ou seja, vale desde a época em que aconteceu. E ex nunc com N de nuca, empurrando para frente, ou seja, da decisão em diante, valendo daqui para frente. E daqui para frente, você já sabe, todo sábado ao meio-dia tem Justiça Cidadã, um programa do Judiciário Maranhense para levar a justiça até você. Com reapresentação às segundas e quartas às 9 da noite, aqui na TV Assembleia. E lembre-se, tem alguma dúvida sobre serviços e atividades do Judiciário? Envie uma mensagem para a gente pelo WhatsApp 98880-4461. Presidente José Joaquim Figueiredo dos Anjos, o que a gestão atual do Judiciário Maranhense não vai tolerar e o que a sociedade maranhense pode esperar da sua gestão para comemorar no final deste ano? A primeira coisa que eu diria é o cometimento de ilícito. Eu sempre tenho dito, principalmente em licitação, eu fiz questão de manter toda a equipe que vinha da administração anterior do eminente desembargador Cleones, que são todos servidores da casa concursado, exatamente para que não pare nenhuma dúvida. E tudo eu faço questão, Amanda, de saber. Eu converso todos os dias com os meus diretores. E acho que, e aqui vou repetir, esse seria inaceitável. Um outro fator também que é preponderante é com relação às ausências aqui, não só de juízes de primeiro, mas também juízes de segundo grau. Ou seja, o desembargador ele tem que comparecer e trabalhar normalmente, como faz qualquer cidadão. Eu tenho dito, e aqui eu sempre digo o seguinte aos meus pares, eu chego às 6h30 da manhã para trabalhar, faço 2 expedientes, como todos os colegas fazem. E, repito, ao Tribunal de Justiça, há necessidade que a sociedade e os senhores, como vetores de comunicação, devem sempre ressaltar. O Estado do Maranhão, repito, é o 4º em produtividade. E vejamos as condições que nós estamos trabalhando. Hoje, seria necessário no Maranhão que nós tivéssemos mais desembargadores, mais juízes. Mas, infelizmente, nós temos um orçamento que sequer temos R$1 para investimento. Hoje, estamos sobrevivendo com o FERJ. Aí poderia dizer, é culpa do Executivo, do Legislativo? Não, porque nós sabemos das dificuldades, das agruras que estão passando a União, os estados e os municípios. E por via de consequência, entendo que nós gestores, presidente do tribunal, governador do estado e presidente da Assembleia, tenhamos que ter responsabilidade, porque com a coisa pública. Eu sempre digo, eu até hoje ainda nomeei ninguém estranho. Todos que estavam, apenas substituições. Não acresci nada hoje na nossa folha de pagamento. E eu tenho conversado com o diretor financeiro e administrativo. Por que não tenho feito? Porque eu verifico de que o 12º é repassado todo dia 20. Hoje todo mundo quer trabalhar junto do Tribunal de Justiça. Isso é um fator importante que eu tenho que ressaltar. Eu tenho recebido adesões de atas de mais de 6 estados do Brasil.
E é tanto pedido que eu tenho me restringido a dizer o seguinte: vou somente fazê-lo com relação aos poderes judiciais dos outros estados e ao Ministério Público. O próprio governo do estado também tem aderido muito às nossas atas. Isso é um fator que eu devo ressaltar, porque as nossas licitações são bastante criteriosas. Então, o que é uma adesão de preço? É quando eu quero fazer uma compra e tenho necessidade de uma licitação, mas ela seria para mim dificultosa, então aproveito já uma realizada com todos os critérios estabelecidos pela a Lei 8.666, que trata exatamente da licitação. E é isso que eu acho que nós temos que fazer. E digo sempre, eu no Tribunal de Justiça, na minha gestão, vou fazer questão sempre de discutir 1 centavo. O presidente pode dar R$1 para quem quiser, mas como gestor, nem 1 centavo. Presidente, uma das questões a merecer prioridade em sua gestão é o investimento em tecnologia, com vista inclusive à ampliação do processo judicial eletrônico. Esta é uma solução madura para garantir a eficiência do Poder Judiciário? Bastante oportuna a sua pergunta. Inclusive, nós já estamos implementando, embora com parcos recursos, hoje no estado do Maranhão, nós temos 70 comarcas, que nós chamamos de comarca de entrância inicial, que ainda não tem um PJE. Nós vamos começar a implementar a partir do dia 9 de junho, já tem um cronograma, até o dia 10 de dezembro deste ano, onde 31 comarcas receberão esse projeto. E a partir de janeiro até maio ou junho de 2019, nós iremos completar, ou seja, o estado do Maranhão, a partir de junho do ano 2019, terá todo ele informatizado e com este processo que é interessantíssimo. Aí alguém pergunta, presidente, como se trata do PJE? É o processo judicial eletrônico. Você está em sua casa, você está nos Estados Unidos, você tem uma demanda aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, você vai peticionar sem ir mais presencialmente ao tribunal ou qualquer comarca do Maranhão. Lá você faz o seu pedido de habeas corpus, seu mandado de segurança, seus embargos, ou seja, para o jurisdicionado não tem a melhor coisa do que este instrumento. E é exatamente isso, Antônio Carlos, que nós estamos fazendo. É investindo na nossa TI, não só com instrumentos, mas também com pessoas. E dizer que na nossa diretoria, nós temos 9 mestres em tecnologia. Então isso é importante porque vai ser sempre vetores que vão aumentar a capacidade intelectiva das pessoas que trabalham naquela TI e também eu tenho implementado, mesmo com os recursos poucos, eu tenho dito também de que irei capacitar todos os nossos técnicos, os nossos servidores e os juízes, porque isso é importante ao jurisdicionado. Recentemente, eu assinei um contrato com a Universidade da Espanha, de Girona, em que 30 juízes irão fazer um curso de especialização, depois mestrado, em 24 meses. Assim como também iremos fazer com relação aos nossos servidores. E queria aproveitar a oportunidade, que eu entendo que é única, diria até quando nós tratamos de questões que são julgadas pela primeira vez no lead case, que a Assembleia Legislativa oportuniza ao Tribunal de Justiça, na pessoa do senhor presidente, este espaço e dizer também de que não só o presidente, mas todos os membros do Poder Judiciário estarão à disposição para prestar esse serviço que é importantíssimo à sociedade, que é nós dizermos o que estamos fazendo e sermos cobrados pelo que não fizemos e se fizemos alguma coisa de errado, que a sociedade nos cobra. Muito obrigado. Ok, presidente, mais uma vez a gente agradece a sua presença aqui no programa. Eu que agradeço. Muito obrigada também, Antônio Carlos de Oliveira. E chega ao fim a primeira edição do programa Justiça Cidadã, uma produção do Poder Judiciário do Maranhão em parceria com a TV Assembleia. Até o próximo programa. Até lá!